Você mora em um imóvel há anos, pagou conta, construiu, reformou, cuida até hoje. Todo mundo na vizinhança sabe que aquele imóvel é seu, mas no cartório ele aparece em nome de outra pessoa. Ou você está do outro lado, tem o terreno, descobriu agora que alguém está dizendo que pode pedir uso capião dele. Esse tema ele aparece muito em imóvel rural, chácara, lote antigo, herança que nunca foi ao cartório, contrato de gaveta que passou de mão em mão. E antes de qualquer coisa, precisa ficar claro um ponto. A uso capião, ela não é tomar o imóvel dos outros. Uso capião é o reconhecimento legal de que algo já existe na vida real. A pessoa ela mora ali, ela usa aquela terra, ela paga o imposto, constrói, conserva. A vizinhança inteira reconhece que aquele lugar é dela, mas só falta o papel. A lei ela olha para essa situação e diz: essa posse já tem o peso de uma propriedade. Mas não basta dizer eu estou aqui há muito tempo. O tempo ele importa sim, só que ele não resolve sozinho. Para existir uma uso capião, precisamos estar presentes algumas condições. Posse por determinado período, exercida sem interrupção, sem oposição do proprietário, e um ponto que muda tudo nessa análise, que é o comportamento de dono. É quando a pessoa ela não está ali de favor, ela não está como inquilina, ela não está como caseira, não está tomando conta até o dono aparecer. Ela agiu como quem assumiu aquele imóvel para si. Cercou, edificou, tomou decisão sobre o que fazer do espaço, fez o lugar ser reconhecido como dela. Esse detalhe separa quem tem caminho de quem não tem. Um exemplo bem comum é a pessoa que comprou uma chácara há 20 anos com aquele contrato simples, sem escritura, sem registro em cartório, e desde então mora no local, cercou aquela área, ligou energia, fez benfeitorias. Todos na região sabem que aquela pessoa mora ali naquela terra e a terra é dela. Esse caso ele pode ter caminho para uso capião. Agora, pensa em outra situação. Alguém está morando numa casa emprestada pelo parente ou com autorização da família, sabendo desde o início que aquele imóvel ele não é seu. Só morar ali por muitos anos, nesse caso, não cria direito automaticamente. A diferença não é o tempo, é a qualidade dessa posse. A lei não protege ocupação escondida, violenta, precária ou que dependa da boa vontade de alguém. Ela protege a posse que, com o tempo, ganhou uma aparência real de propriedade. Existem tipos de uso capião e cada um tem os seus próprios requisitos. Por exemplo, há casos em que o prazo ela é de 15 anos, outro de 10 e algumas situações específicas em que pode ser menor. Quando a pessoa usa o imóvel para moradia própria, ou então ela tornou aquela área produtiva, sempre vai ser menor. E também existe diferença entre imóvel urbano e rural. Em área rural, aparece muito aquela situação de família que está há décadas numa terra plantando, criando animais, vivendo dali sem nenhum documento formal. E aqui em Goiás, inclusive, isso é muito comum. Imóvel que veio de herança, né, que não passou pelo cartório, ou uma compra antiga de divisão informal entre parentes. A posse ela existe, o vínculo existe. E aqui entra um erro que precisa ser evitado. Muita gente acha que já passou o tempo, então o imóvel ele já é meu. Mas não é assim. O tempo ele pode ajudar a construir o direito, mas a propriedade ela só será reconhecida depois de um procedimento formal, podendo ser judicial ou extrajudicial. Na via judicial, o pedido ele é feito perante o juiz, com documentos, provas, testemunhas, planta do imóvel, identificação dos confrontantes e tudo que mostra que aquela posse é sua ao longo daquele tempo. Na via extrajudicial, o procedimento ele acontece no cartório de registro de imóveis. Mas atenção, também exige documentação técnica, ata notarial, análise jurídica. Não é qualquer caso que se resolve pelo cartório. E se houver conflito, impugnação, uma dúvida sobre a área, briga entre os herdeiros ou um problema na matrícula,
O caminho sempre vai ser a justiça, aí vai ter que ser judicial. E essa aqui é a maioria da frustração das pessoas, que acha que a usucapião é juntar algumas contas antigas, entregar no cartório, e aí chega lá, falta planta, falta documento da posse. Os confrontantes, eles estão errados, né? A pessoa não conhece, tem área sobreposta, ou o imóvel está no meio de uma cadeia de registros que ninguém consegue explicar. Então, o cartório, ele registra, mas é o advogado que organiza o caso antes. Conta de IPTU, luz, ITR, as fotos antigas, recibos, contratos de compra e venda, declaração dos vizinhos, nota de material de construção, histórico de posse, tudo isso pode entrar, mas cada prova precisa conversar com a outra, precisa ter uma conexão com a outra. Um papel solto não prova nada. O conjunto precisa mostrar a continuidade, o tempo, o comportamento de dono. Agora, se você é proprietário de um terreno e está com medo de perder o imóvel por uso capião, olha, presta atenção. O abandono completo, anos sem fiscalização, sem uso, sem nenhuma providência, enquanto outra pessoa ocupa como dona, pode criar o risco real. O imóvel, ele não precisa estar construído ou cercado para ser protegido, mas o proprietário, ele precisa agir quando percebe uma ocupação indevida. Tem que notificar ou uma ação possessória ou qualquer outra medida tomada no momento certo. Pode interromper aquela posse antes que ela se consolide. Esperar demais sempre piora. As pessoas sempre vão deixando e isso é ruim. Na prática, o uso capião é uma ferramenta de regularização. Ela transforma uma posse antiga em uma propriedade registrada, imóvel sem documento, que é um patrimônio em risco, sem registro no nome certo, você não consegue vender, não consegue financiar, não consegue deixar para os filhos, não consegue dar em garantia e nem fazer inventário. Então, o imóvel existe, o que falta é a segurança jurídica sobre ele. Então, resumindo, uso capião, ela pode ser possível quando você exerce a posse sobre o imóvel por anos, de forma contínua, pública, sem oposição, com o comportamento de dono, mas não basta só o tempo, é preciso provar os requisitos. Identificar o tipo correto, qual que é o melhor caminho, se vai ser judicial ou extrajudicial. Se você mora há alguns anos em algum imóvel e não está no seu nome, ou se alguém está ocupando um imóvel seu e você não sabe o que fazer, me manda aqui uma mensagem. Eu vou analisar o seu caso e vou te explicar qual que é o caminho que faz mais sentido para você antes que esse problema cresça. Salve esse vídeo e se inscreva aqui no canal.